A cadeira estava ali, vazia, intocada, como se a ausência dele gritasse mais alto do que qualquer som naquela sala. Eu tentei não olhar. Tentei me concentrar nos monitores, nos toques das enfermeiras, na mão da minha amiga segurando a minha... com força. Mas aquela maldita cadeira parecia ter vida. Parecia rir de mim. Parecia me perguntar com sarcasmo: cadê ele? Não era para ele estar aqui? E era. Era para ele estar ali, comigo, no momento mais intenso, mais esperado, mais difícil da minha vida. Mas ele não estava. E o pior é que eu já sabia que ele não viria. Não porque ele não pudesse, mas porque ele mesmo escolheu não ser presença. Ele escolheu ser ausência. E essa foi a maior dor de todas. Eu respirei fundo pela 1000ª vez. O médico pediu que eu fizesse força. Eu fiz. Não por mim, não por ele, mas por aquele serzinho que eu carreguei com tanto amor, mesmo em meio à destruição. Cada contração parecia uma lembrança me atravessando. O sorriso dele quando eu contei da gravidez, as mãos dele na minha barriga pela primeira vez, o choro dele quando eu dei a notícia para a família, e depois, o silêncio, a verdade, a traição. Mas ninguém ali sabia disso, só eu. Os outros achavam que ele estava viajando a trabalho, que ia chegar a tempo. Inventei essa mentira porque ainda não tinha forças para dizer a verdade. Porque nem eu conseguia entender como o homem que eu mais amei na vida tinha me machucado tanto. E com quem? Com a minha irmã. A dor física era suportável. A dor emocional, não. Mas eu não podia gritar. Não podia chorar. Eu tinha que manter a força. Porque agora não era mais só sobre mim. Era sobre alguém que ia chegar ao mundo e merecia amor. Inteiro. Verdadeiro. Mesmo que partido. Enquanto o parto avançava, minha mente voltava para aquele almoço. A caixinha com o sapatinho. O sorriso da minha mãe. O choro da minha sogra. A mão dele apertando a minha, fingindo que estava feliz. E Bianca. Bianca, com os olhos no chão. Incapaz de sustentar o olhar. Eu devia ter percebido ali. Mas eu estava cega. Cega de amor, de confiança, de esperança. Outra contração. Mais força. Mais uma lembrança. O quintal. A voz trêmula da Bianca. Você merece saber a verdade. E os prints, as mensagens, a foto. Aquela maldita foto. Eles de mãos dadas, num motel. E a data. A mesma semana em que ele disse que precisava de um tempo para trair, para amar outra, para me destruir. Eu voltei para a sala cambaleando. Joguei o celular no colo dele. E ele não negou, só chorou. Caiu de joelhos e implorou perdão. Mas já era tarde. Tarde demais. A próxima contração foi a mais forte. Eu gritei. Mas o grito não era só de dor, era de libertação, era de adeus, era de fim. E de começo. Porque quando meu filho nasceu, eu olhei para ele e soube. Aquela cadeira podia estar vazia, mas meu colo nunca mais estaria. Foi ali, naquele instante, que eu renasci com ele. E tudo começou a fazer sentido, mesmo com todas as feridas abertas. Mas, talvez você precise entender como eu cheguei até aqui. Nem sempre a maior dor começa com um grito. Às vezes, ela começa com um almoço em família, com cheiro de comida no ar e um coração cheio de esperança prestes a ser esmagado. Meu nome é Amanda. Tenho 31 anos. E até poucos meses atrás, eu acreditava estar vivendo a melhor fase da minha vida. Casada há 5 anos com o Rafael, um homem que eu amava com cada célula do meu corpo, eu finalmente tinha recebido a notícia que tanto esperei. Eu estava grávida. Depois de 3 anos de tentativas, exames, lágrimas, negativos mensais, finalmente um positivo. Eu mal podia acreditar. Quando vi aquele risquinho rosa no teste, minhas pernas falharam. Sentei no chão do banheiro e chorei. Chorei de alegria, de alívio, de medo também. Rafael ficou em choque quando contei, mas chorou. Me abraçou. Disse que era o momento mais feliz da vida dele, que já me amava, mas agora me amava ainda mais, que ia ser o melhor pai do mundo. E eu acreditei, porque eu sempre acreditei nele. Eu nunca duvidei da fidelidade do Rafael. Nunca.
Ele sempre foi carinhoso, presente, parceiro. Mesmo quando passamos por crises, como aquela, há mais de um ano, quando ele disse que precisava de um tempo, eu acreditei que era só cansaço, pressão do trabalho, estresse acumulado. Ele voltou para casa depois de alguns dias e seguimos em frente. Eu não quis mexer muito naquilo, só queria ter paz. E agora que estávamos esperando um bebê, tudo fazia sentido. Quis comemorar, chamar a família, celebrar com quem mais importava. Marquei um almoço na casa da minha mãe. Preparei tudo com carinho. Até o presente que daria para anunciar. Uma caixinha com um sapatinho branco dentro. Simples, delicado, simbólico. Queria ver os olhos da minha mãe brilharem. Queria sentir. Meu pai emocionado. Queria dividir aquilo com minha irmã, Bianca, mesmo que nossa relação fosse frágil. Bianca e eu nunca fomos muito próximas. Desde adolescentes, vivíamos entre tapas e sorrisos. Competitivas, orgulhosas. Minha mãe sempre sonhou com 2 filhas unidas, mas a verdade é que a gente mantinha as aparências por ela. Só por ela. E naquele dia, eu quis incluir a Bianca na minha alegria. Achei que talvez o bebê nos aproximasse. O almoço estava lindo. Minha mãe radiante. Rafael sorria, nervoso. Bianca chegou atrasada, como sempre. Quando sentamos à mesa, meu coração batia descompassado. Esperei a sobremesa para fazer o anúncio. Pedi a palavra, entreguei a caixinha para minha mãe. Ela abriu e chorou imediatamente. Todos ficaram emocionados. Meu pai me abraçou forte. Rafael segurou minha mão com os olhos marejados. Minha sogra, que também estava lá, chorava alto. Mas Bianca não disse uma palavra, não sorriu, não aplaudiu. Ficou com o olhar no prato, os ombros tensos. Parecia desconfortável. E eu senti. No fundo, eu senti. Mas me recusei a pensar mal. Achei que era inveja, talvez tristeza por não viver o mesmo momento. Tentei relevar. Depois do almoço, enquanto ajudávamos a tirar os pratos da mesa, ela se aproximou de mim. Estava pálida, com os olhos marejados. Disse baixinho: Amanda, a gente pode conversar rapidinho? Lá fora, fomos pro quintal da minha mãe. E ali, naquele canto onde brincávamos quando éramos crianças, ela me destruiu. Bianca tremia. Disse que precisava falar, que tentou se calar, mas não conseguia mais. Você merece saber a verdade, Amanda. Eu nunca quis que fosse assim. Eu franzi a testa. Ela pegou o celular do bolso. Abriu uma galeria. Mostrou mensagens, prints, conversas com o Rafael, primeiros flertes, depois declarações. E por fim, uma frase dele. Se eu não tivesse casado com a Amanda, teria escolhido você. Senti meu corpo gelar, a cabeça girar. Tentei negar, dizer que era montagem, mas ela foi além. Abriu outra imagem. Era uma foto. Os dois de mãos dadas, numa cama. A data no canto da tela, exatamente na semana em que ele havia dito que precisava de um tempo. Eu não lembro direito do que falei. Só sei que minhas pernas bambearam. Eu voltei para dentro cambaleando. Entrei na sala. Todos conversavam ainda. Peguei o celular da mão da Bianca, fui até o Rafael e joguei no colo dele. Abre. Agora, ele olhou e chorou. Não negou, não tentou se explicar. Apenas caiu de joelhos e disse: Me perdoa. Por favor, me perdoa. E naquele momento, eu entendi. Tudo tinha acabado e eu estava grávida dele. Eu não gritei, não bati, não fiz escândalo. Eu apenas saí. Saí da sala, da casa, da vida que eu tinha até ali, e fui embora. Como quem sai de um incêndio sem olhar para trás, mesmo com o corpo em chamas. Não lembro de ter chorado naquele momento. Não sei se foi o choque, o orgulho ou só a exaustão. Lembro de pegar minhas coisas no carro com uma calma que não era minha. Rafael veio atrás de mim, mas eu levantei a mão pedindo silêncio. E ele obedeceu. Pela primeira vez, ele me obedeceu sem questionar. Talvez porque viu nos meus olhos que não havia mais nada ali. Nem raiva, nem amor. Só cansaço. Fui direto para a casa da minha amiga Laura. Liguei para ela no caminho e pedi abrigo. Quando cheguei,
ela me recebeu sem perguntas. Só me abraçou. E foi nesse abraço que eu desmoronei. Chorei como uma criança. Me encolhi no sofá, enquanto ela preparava um chá que eu nem consegui tomar. Era como se o meu corpo estivesse ali, mas minha alma tivesse ficado naquele quintal, ouvindo minha irmã destruir tudo o que eu acreditava. Nos dias seguintes, eu não respondi ninguém. Rafael mandava mensagens todos os dias, longas, desesperadas. Primeiro tentando se explicar, depois se culpando, por fim implorando para que eu atendesse uma ligação. Bianca também tentou. Escreveu textos pedindo perdão, dizendo que estava arrependida, que não queria que tivesse sido assim, que me amava. Eu não respondi nenhuma das mensagens. E não porque não tinha o que dizer, mas porque qualquer resposta me obrigaria a reviver. E eu não aguentava reviver. Ainda não. Foi Laura quem me ajudou a encontrar um médico para continuar o pré-natal. Também foi ela quem comprou roupas de cama novas para o quarto de hóspedes, me deixando confortável para ficar o tempo que eu quisesse. E eu fiquei, por dias, semanas. Saía apenas para as consultas e, de vez em quando, para caminhar em horários onde ninguém me reconhecesse. Foi nesse silêncio que comecei a ouvir as vozes que eu tinha ignorado por tanto tempo. As memórias que agora voltavam com nitidez. Rafael se afastando aos poucos, com desculpas sutis. As noites em que dizia estar cansado demais para conversar. As viagens repentinas. As brigas sem motivo. Tudo estava ali. Sempre esteve. Mas eu não quis ver, porque amar às vezes é fechar os olhos para não perder o que parece perfeito. Bianca também começou a habitar meus pensamentos. Eu revivia cada gesto, cada fala dela. As indiretas disfarçadas, os olhares atravessados, os conselhos que soavam mais como veneno. E por mais que doesse, eu percebia que a traição não começou com aquele print. Começou muito antes, quando ela decidiu competir comigo. Quando em algum ponto da nossa infância, ela sentiu que precisava me vencer para se sentir amada. E eu só queria paz. Sempre quis. Sempre fui de tentar conciliar, de evitar conflitos. Mas dessa vez não dava para fugir. Eu estava grávida. E o meu filho merecia uma mãe inteira. E eu já não era. Foi então que comecei a escrever. Peguei um caderno velho da Laura e comecei a anotar tudo o que sentia. Medos, lembranças, sonhos despedaçados. Escrevia de madrugada, enquanto sentia os primeiros chutinhos na barriga. Era como se meu filho estivesse me dizendo: "Segue, mamãe, eu tô aqui." E foi ouvindo esse silêncio, ensurdecedor, mas revelador, que eu tomei minha decisão. Eu ia criar meu filho sozinha, não por vingança, mas porque já não havia espaço para quem me feriu nesse novo mundo que eu estava prestes a construir. Ainda doía, ainda latejava, mas ali, entre um choro e outro, eu comecei a me levantar e entendi. O silêncio, às vezes, é a única resposta possível. Ser forte dói, porque ninguém vê o esforço por trás do silêncio. Ninguém sente o peso de segurar as próprias lágrimas para não preocupar quem está por perto. E eu segurei. Por mim, por ele, pelo bebê. Os dias viraram semanas. E a barriga crescia junto com o medo. Medo de não dar conta. Medo de me entregar à dor. Medo de acreditar que tudo aquilo era culpa minha. Porque sim, às vezes a culpa vinha, disfarçada de perguntas. Será que eu fui suficiente? Será que falhei como esposa? Será que de alguma forma eu empurrei o Rafael para ela? Pensamentos cruéis, injustos, mas inevitáveis. E eu precisei de muita coragem para não acreditar neles. Rafael não desistia. Mandava flores, escrevia cartas, gravava áudios que eu nunca ouvi até o fim. Dizia que queria participar, que ainda me amava, que era um erro imperdoável, mas que queria tentar consertar. Mas como se conserta um amor que morreu em silêncio? Como se recolhe os pedaços de uma confiança estilhaçada? Bianca também sumiu, talvez por vergonha. Talvez porque entendeu finalmente a gravidade do que fez. Ou talvez porque eu a bloqueei em todos os lugares. Não por ódio, mas por autopreservação. Às vezes, se afastar é o único jeito de continuar viva. Minha amiga Laura foi meu alicerce. A cada ultrassom, ela estava lá. A cada dorzinha, a cada enjoo,
a cada insônia. Quando o médico perguntou quem seria meu acompanhante oficial de pré-natal, foi ela quem segurou minha mão. Eu sorri para ele e disse: vai ser ela. Ela não me traiu. Ele apenas assentiu, com aquele olhar empático de quem vê muitas histórias. Mas a minha era minha, e doía como se fosse única. As consultas se tornaram um ritual de reconstrução. Eu ouvia o coraçãozinho dele e chorava, mas de ternura. Era como se aquele som me dissesse: mamãe, eu tô aqui. Você não tá sozinha. Comecei a organizar as finanças, a procurar apartamentos pequenos para alugar. Sabia que não podia ficar para sempre na casa da Laura, por mais generosa que ela fosse. Queria meu próprio espaço. Um cantinho onde eu pudesse começar de novo. Um lugar onde as memórias fossem minhas e não compartilhadas com dores antigas. Também, passei a andar mais, a fazer pequenas caminhadas matinais. Era nesses momentos que eu pensava com mais clareza. Sentia o sol na pele e imaginava o futuro. Às vezes, me pegava sorrindo sozinha, imaginando o rosto do meu filho. Outras vezes, chorava. De repente, lembrando de como imaginei esse momento com Rafael ao meu lado. Mas eu continuava, um dia de cada vez, uma força de cada vez, porque eu entendi que não existe mulher forte por natureza. Existe mulher que escolhe não parar, mesmo sangrando por dentro. Naquela fase, recebi muito julgamento também. Comentários disfarçados, de conselhos. Gente dizendo que eu devia perdoar pelo bem da criança, que filho precisa de pai, que a vida é curta demais para guardar mágoa. Mas ninguém ali estava na minha pele. Ninguém sabia o que era colocar a mão na barriga e sentir um chute, enquanto revivia a imagem do homem que você ama, de mãos dadas com a sua irmã num quarto de motel. E foi aí que a decisão ganhou, forma dentro de mim. Uma certeza serena, que não grita, que não precisa de plateia. Eu ia criar meu filho sozinha. Não porque queria punições, mas porque eu já não sabia mais quem era Rafael. E porque Bianca era agora um nome que doía, até de pensar. E porque, no fundo, eu sabia que meu filho merecia crescer cercado de amor, e não de remendos. Ele seria meu recomeço, e isso bastava. A reta final da gravidez chegou como uma maré calma depois de uma tempestade. Só que o céu ainda estava nublado. Eu sentia menos dor, mas não sentia paz. Era como se estivesse num limbo, entre o que passou e o que ainda não tinha chegado. E foi nesse intervalo que o Rafael tentou uma última vez. Faltavam 2 semanas para o parto. Eu já estava com a mala da maternidade pronta, o bercinho montado, as roupinhas lavadas. Tudo simples, mas feito com carinho. A barriga pesava e os passos eram lentos, mas meu coração estava firme. Ou pelo menos eu achava que estava. Foi numa tarde chuvosa. Eu estava sentada na varanda do novo apartamento que consegui alugar com a ajuda da Laura. Um cantinho pequeno, mas cheio de janelas. Gosto de janelas. Me fazem lembrar que, mesmo quando a gente se sente presa, ainda pode olhar para fora. O porteiro interfonou avisando que havia um envelope para mim. Desci com dificuldade. Era uma carta, escrita à mão. A letra era dele, Rafael. Por um segundo, meu coração acelerou. Pensei em rasgar sem ler. Pensei em devolver. Mas levei comigo. Sentei no sofá. Respirei fundo. Abri. Era longa. Muito longa. Ele falava de tudo. Do arrependimento. Do desespero. Da culpa. Disse que revivia todos os dias aquele momento em que eu joguei o celular dele no colo. Disse que desde então se olha no espelho e vê um covarde. Que me traiu sim. Mas que o que teve com Bianca foi um erro, não um amor. Que foi carência, confusão, ego. Que ele me ama e que quer estar presente na vida do filho. Disse que não quer me obrigar a nada, mas que gostaria de estar na maternidade. Que queria ao menos segurar o filho nos braços. Pediu, com todas as palavras, uma segunda chance como pai, mesmo que como marido isso fosse impossível. Terminei de ler e fiquei em silêncio. O papel tremia nas minhas mãos. Não chorei, mas senti o coração pesado. Porque, apesar de tudo, ainda havia um lugar dentro de mim onde a memória do que vivemos existia. E doía ver tudo aquilo destruído. 2 dias depois,
recebi outra mensagem. Dessa vez, de Bianca. Um texto curto, sem justificativas, sem floreios. Ela dizia: eu sei que não tenho mais espaço na sua vida. E aceito isso. Só queria dizer que estou arrependida de verdade. E que vou me afastar para sempre. Você merece paz. Apaguei a mensagem sem responder. Não porque guardei mágoa, mas porque eu entendi que a minha cura não dependia do perdão dela, nem da presença dele. A minha cura era eu quem tinha que construir. E eu estava construindo. Com tijolos de silêncio, de coragem, de amor próprio. Nos dias seguintes, passei a falar com meu bebê em voz alta. Contava histórias, cantava, pedia para ele aguentar firme. E dizia, com todas as letras: você não vai crescer no meio do que me destruiu. Vai crescer no meio do que eu reconstruí. A carta do Rafael eu guardei, num envelope amarelo dentro de uma caixa onde coloquei tudo que quis deixar no passado. Alianças, fotos, um vestido que usei num aniversário nosso. Guardei não para lembrar, mas para nunca mais esquecer quem eu me tornei depois daquilo. E ali, naquela semana silenciosa, antes do parto, eu escolhi de novo. Escolhi por mim. Escolhi por ele. Escolhi pelo nosso recomeço. O dia chegou, como um sopro leve depois de meses de ventania. E eu estava ali, deitada na mesma cama de hospital, onde dias antes só havia dor. Dessa vez, havia mais. Havia coragem. Os primeiros sinais vieram na madrugada. Eu já estava de repouso, tentando dormir, quando senti a fisgada. Não foi um susto. Foi quase um aviso. Meu corpo parecia saber que estava pronto. Liguei para Laura. Ela chegou em 15 minutos, com a calma de quem já era família. No hospital, as luzes brancas me pareceram menos frias. As enfermeiras me tratavam com delicadeza. E dessa vez, quando perguntaram sobre o acompanhante, eu não hesitei. Vai ser ela, a minha amiga, a minha irmã de verdade. Me colocaram na sala de pré-parto. Os exames confirmaram que era a hora. Tudo se misturava dentro de mim. Medo, ansiedade, saudade de um futuro que eu imaginei e que não existiria mais. Mas havia algo novo ali também. Um silêncio diferente. Um silêncio leve. Um silêncio de paz. As contrações vieram fortes, ritmadas. Laura segurava minha mão. Os olhos dela diziam mais que 1000 palavras. E eu segurava firme. Por mim, pelo meu filho. Pela vida que a gente ia começar ali, não olhei para a cadeira ao lado. Dessa vez, ela não gritava. Ela apenas existia. Vazia, sim, mas não dolorida. Porque eu entendi que não era a ausência dele que doía. Era o que eu esperava dele. E, isso, eu já tinha soltado. Na última contração, senti como se meu corpo inteiro rasgasse para renascer. E renasceu. Quando o choro dele ecoou na sala, eu chorei também. Laura chorou. A enfermeira sorriu. E o mundo parou por um instante. Colocaram ele no meu colo. Quentinho, pequeno, vivo. Tão meu, tão novo, tão suficiente. Eu beijei aquela testa, miúda, e disse: você chegou. E com você eu também. Naquela manhã, a mulher que entrou naquela maternidade partiu em pedaços e saiu inteira. Não porque tudo se resolveu, mas porque eu me resolvi. Eu escolhi me amar. Escolhi me bastar. Escolhi recomeçar sem deixar de sentir, mas sem me aprisionar no que senti. Eu saí do hospital de cabeça erguida, com meu filho no colo e uma certeza no peito. A dor não me venceu. Ela me transformou. E a cadeira pode continuar vazia. Mas meu colo agora é abrigo, é ninho, é lar. E sempre vai ser. Na cadeira vazia ficou a ausência dele. Mas no meu colo, finalmente, cabia o que sempre me faltou. Amor de verdade. História de Amanda não é apenas sobre traição. É sobre renascimento. Sobre o momento em que uma mulher escolhe se reconstruir em vez de se vingar, acolher a dor em vez de fugir dela e transformar perdas em pontos de partida. Ela nos ensina que nem toda ausência é um fim. Às vezes, é só o espaço que o amor verdadeiro precisava para florescer. Amanda pariu mais do que um filho. Ela pariu uma nova versão de si mesma. E essa versão carrega não apenas um bebê no colo,
mas a força de quem escolheu seguir em frente com dignidade, mesmo quando tudo parecia ruir. E você? Já passou por algo parecido? Conta pra gente aqui nos comentários. Diga seu nome e a cidade de onde nos assiste. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal Janelas da Vida, onde histórias reais se tornam inspiração.